Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta ICL de hoje, quinta-feira, 5 de outubro, 7 horas da manhã. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Tudo bem com vocês por aí? Eu vejo que as pessoas já estão no nosso chat. Muito obrigado a todo mundo que está mandando as mensagens iniciais. Avisem de onde vocês estão assistindo este programa também. Eu já vi que tem gente de Aracaju, de Porto Alegre, de Lisboa, de Madrid. Muito obrigado pela audiência também das pessoas que moram fora do Brasil, né? Este nosso horário pega muita gente, os nossos queridos e queridas expatriados e expatriadas, né? Ajudem a divulgar este programa também, se você puder. Muita gente acompanha o nosso programa pelas redes sociais, que não os canais do YouTube, mas lembrando que estamos ao vivo lá no YouTube do canal do Eduardo Moreira, também no canal do ICL, também no canal do Leandro Demore. Então qualquer canal que vocês estiverem assistindo este programa, assinem o canal, que não custa nada, ativem o sininho para serem avisados. Muita gente às vezes fala, não fui avisado que estava começando o programa, não fui avisado, eu estava no YouTube. Realmente o YouTube tem um algoritmo, como a gente chama, um pouco misterioso, né? Muitas vezes acontece que você tá lá navegando, para mim, pelo menos acontece, que quando começa um programa que eu gosto, o programa tá lá no comecinho, assim. Às vezes não, às vezes tem aquela aba, não sei se vocês já notaram, no aplicativo do YouTube, uma aba chamada Ao Vivo. Vocês podem clicar ali, sempre que tiver alguém ao vivo que vocês assinam o canal, estará lá, mas às vezes, misteriosamente, para mim, essa aba some, né? Então, sempre falo que é muito importante mesmo quem assina o canal, se você puder, também ative o sininho, que o sininho é a garantia de que você vai receber o que a indústria chama de push, né? Você vai receber um toquezinho ali, olha só. Minha querida, está começando o Desperta ICL. Este programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo, de segunda a sexta. Todos os dias não, porque sábado e domingo são os dias que a gente tenta minimamente descansar, se bem que jornalista nunca desliga de notícia, né? Bom dia também às pessoas que nos acompanham pela TVT. Estamos ao vivo na televisão, TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, TV aberta também em Salvador e na Grande Salvador, na Bahia, lá pela TV Quirimurê, e também para quem gosta de nos acompanhar pelo rádio, nós estamos na Rádio Brasil Atual. Quem está indo para o trabalho, quem está voltando do trabalho, quem está arrumando as pessoas para começar a rotina em casa. Tem muita gente que está recém acordando, tem gente que aliás começa a ver esse programa um pouco mais tarde. Muita gente me fala, olha, 7 horas da manhã não estou em pé ainda, mas eu acordo às 7h30, às 7h40, 7h45, então tem aquela manha clássica que eu já ensinei aqui. Você vai lá no YouTube, dá play no programa, o programa tá lá nas 7h30, 7h40, nós já estamos aqui super aquecidos, né? Super excitados, inclusive, para falar das notícias do dia, mas vocês podem naturalmente voltar a barrinha e começar a acompanhar o programa como se fosse ao vivo, mas já lá pelas 7h30, 7h40 da manhã, tranquilamente. Lembrando que depois deste programa nós temos mais 3 programas do ICL que seguem ao vivo até às 11h30 da manhã. Sim, toda a sua manhã está coberta com o noticiário do ICL Notícias, que vai ao ar sempre neste mesmo link. Então agora vocês não precisam mais ficar pulando de link para link procurando outros programas. Estamos ao vivo sempre neste mesmo link. Quem começa a ver o Desperta aqui vai até às 11h30 da manhã com muita notícia, informação, análise e, como eu sempre falo, texto e contexto. Tá bom, gente? Muito obrigado pela parceria de todo mundo. Vamos lá que a gente tem notícia pra caramba hoje. Olha aí, vamos lá para a Folha de São Paulo. O governo Lula cobra fidelidade de aliados após reforma em meio à instabilidade na base. Na verdade, o governo Lula não tem uma base, né? Essa é a grande verdade. Eu sempre falo aqui, a gente pode gostar ou desgostar da maneira como as coisas são feitas para se tocar o governo hoje. A verdade é que o Brasil elegeu um projeto para o executivo e um projeto para o legislativo. O nosso legislativo é muito diferente do nosso executivo. O conjunto geral dos nossos deputados e senadores é um projeto muito mais conservador, barra direita, barra extrema direita, barra alguns até dão aquela escorregada para o pós-fascismo ali também. Sabemos que tem gente ali nesse calibre, né? Tem gente ali que só tá para bagunçar mesmo, né? Tem vários trolls que foram eleitos ali, que estão ali para causar confusão, e o governo tem que navegar com essa galera toda. Então, nos últimos tempos, a gente viu como começou o governo Lula, começou com um embate muito grande, principalmente em relação ao Arthur Lira, não obviamente por
por responsabilidade do governo, mas a Câmara começou o ano já enfiando a faca no pescoço do governo, né? Como eu sempre falo, aqueles filmes dos anos 70 que tem uns caras escorados num Mustang fora de uma cafeteria nos Estados Unidos, em Nova York, fumando um cigarrinho, né? Sabe aquela galera? E aí, depois de um momento, sai de dentro da cafeteria o chefe do bando, né? Sabe aqueles filmes que eram feitos pelo Martin Scorsese, né? Pelo Coppola e por todas essas outras pessoas? Muito bem, é mais ou menos isso que a gente tem no Brasil hoje. Para a gente ter claro aqui o que está acontecendo. E aí o governo fez várias modificações nos últimos tempos. Aí saiu a ministra dos esportes, saiu o ministro do turismo, entrou fulano, entrou ciclano, bota centrão ali, bota o amigo do Lira, bota o parceiro do Lira, bota toda aquela fulanagem, né? Toda aquela fulanagem ali para tentar ter uma base para conseguir passar os projetos importantes que o governo acredita que sejam importantes para passar para o Brasil andar. Acontece que as coisas não estão andando exatamente como deveriam. A gente vem mostrando aqui no programa, inclusive, que muitas votações que o governo sai perdedor na Câmara e no Senado, há votos ali contrários ao governo de pessoas que, em tese, entre mil aspas, são da base do governo, né? Então é uma base fluida, como diria o Bauman, né? Da modernidade líquida. No Brasil nós temos a base líquida. Temos a base líquida e não é uma base de maquiagem, é a base política eleitoral do governo, de fato, no Congresso. Os principais auxiliares do presidente Lula realizaram na semana passada uma reunião de coordenação com os ministros indicados por partidos aliados para cobrar fidelidade da base e definir estratégias de relação de gestão petista com o Congresso Nacional. O Palácio do Planalto ainda tenta se fortalecer no Legislativo praticamente um mês depois de ter aberto as portas da esplanada dos ministérios para 2 indicados do Centrão. Os ministros André Fufuca, do PP, do Esporte, e também Silvio Costa Filho, republicanos, o partido do Edir Macedo. Eu sempre gosto de falar isso, né? No Brasil nós temos um partido que é um partido de uma igreja, que é o Republicanos, que assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos. O ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, que é uma espécie de coordenador político do governo, não é o único, mas talvez seja hoje o principal coordenador político, responsável pela articulação política de Lula, promoveu a reunião e criou um grupo de zap-zap exclusivo para os integrantes do governo indicados por siglas aliadas. Esses ministros exercem influência sobre as bancadas da Câmara e o Planalto quer vê-los mobilizados para fazer a agenda de Lula no Congresso avançar. Ainda nesse esforço de integração, a ideia é que haja reuniões mensais para afinar o discurso após um primeiro semestre em que houve rebeliões encampadas pelos próprios partidos que apoiam o Lula, a base líquida de Bauman. Mesmo após as nomeações de Fufuca e Costa Filho, as semanas não foram de tranquilidade para Lula no parlamento. Houve declarações desencontradas do petista e do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre trocas no comando, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que a princípio o Lira deu uma entrevista para a Folha de São Paulo 3 semanas atrás, garantiu que a Caixa Econômica Federal iria parar nas mãos dele, inclusive 12 vice-presidências. Gente, a Caixa é um colosso gigantesco, tem uma capacidade enorme de interferir na sociedade civil brasileira através dos seus investimentos. Por exemplo, a Caixa é o grande motor do Minha Casa Minha Vida, para dar um exemplo, são vários outros exemplos da Caixa Econômica Federal, né? E aí, claro que o Centrão estava de olho nisso. Por quê, Leandro? O Centrão está de olho nisso? Por que vocês acham, gente? No ano que vem tem eleições municipais, para começo de conversa, né? E nós vimos nos últimos anos, com o governo Bolsonaro enfraquecido, que era um governo, para além de tudo o que vimos, um governo altamente incompetente em termos de política. Bolsonaro nunca gostou de fazer política, nunca escondeu isso, aliás, né? E aí, houve aí a anabolizada absurda do orçamento secreto. Nós tivemos, de fato, um governo que era tocado em paralelo pela Câmara e pelo Senado. O STF acabou um pouco com essa brincadeira e agora os políticos do que a gente denomina centrão, né, essa geleia geral que acontece hoje aí em Brasília, estão fazendo todos os movimentos possíveis para não só perder o poder que eles tinham antes do governo Bolsonaro, mas como também para ganhar mais poder. Essa é a grande luta subterrânea que acontece hoje em Brasília e não é nada fácil que as coisas se encaixem.
Era isso ou um governo de enfrentamento? Já fiz o exemplo aqui do Gustavo Petro na Colômbia, fez um grande governo de enfrentamento, vem fazendo muito até hoje. Gustavo Petro chegou no poder e mandou 100 e poucos generais para o pijama, para vocês terem uma ideia. Né? No primeiro mês de governo, chegou lá nas Forças Armadas e falou: vocês aqui fora, vamos fazer uma limpa nesse negócio aqui. No Brasil não foi o que aconteceu, não está com a maior cara de que vai acontecer isso, e o preço a se pagar seria alto, precisaria de mobilização social, gente nas ruas, gente na internet, para segurar a onda do governo, para enfrentar esse Arthur Lira e esse Centrão. Isso não aconteceu, o governo acabou avaliando que o caminho era outro, era tentar amansar essa gente, para tentar fazer com que as coisas andassem, né? Aprovar um monte de coisa que tem para aprovar aí, porque as coisas para o futuro talvez sejam um pouco mais difíceis do que parecem agora, em termos inclusive econômicos. No entanto, o Planalto ainda assiste preocupado à obstrução liderada pela bancada ruralista na Câmara e a queda de braço entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Parlamentares acusam o tribunal de extrapolar suas competências. Essa galera também está criando uma guerra contra o STF. A avaliação no núcleo duro do governo de que Lira segue com forte influência sobre os deputados. Bom, isso aí não precisa de avaliação nenhuma, né? É só a gente olhar pela janela. Por isso é importante que os próprios ministros consigam reagir quando necessário a eventuais investidas de Lira, como a meta de blindar a pauta de Lula. Lula oficializou a primeira grande reforma ministerial do seu governo em 6 de setembro, após cerca de 2 meses de arrastadas negociações. Para oficializar as mudanças, como já falamos aqui, o presidente mandou para casa Ana Moser dos Esportes para acomodar Fufuca e realocou Márcio França do Ministério dos Portos e Aeroportos para uma nova pasta, a pasta das micro e pequenas empresas. O Palácio do Planalto buscou compor com partidos do Centrão que na gestão passada estiveram aliados com Jair Bolsonaro. O PP e o Republicanos têm 49 e 41 deputados, respectivamente. E, de novo, sem essa gente não há governo. Esse é o fato hoje no Brasil. Você pode enfrentá-los, não foi a escolha. Você pode radicalizar o governo, não foi a escolha. Poderia pegar vários ministérios, agências reguladoras, estatais, um monte de coisa e radicalizar de fato, radicalizar no bom sentido, né? Colocar pessoas ali com um pensamento radical, progressista, à esquerda, digamos assim. Não foi o que aconteceu, né? Em algumas áreas isso está acontecendo, mas em áreas, digamos, muito mais marginais do que as áreas centrais do governo. E aí é claro que essas negociações seguem e não está claro que tipo de base o governo Lula tem em cada uma das votações. Desastre de Mariana pode ter acordo até março, segundo o escritório de advocacia que representa 700 mil pessoas. Isso ainda se arrasta, gente, anos e anos depois do que aconteceu em Mariana. O escritório que representa 700 mil atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, em Minas Gerais, afirma que um acordo poderá ser fechado até março. Março, né, do ano que vem, né, eu vou até ver se essa notícia é de hoje, né, porque aqui, ó, 5 de outubro de 2023. Então, sim, a notícia é atual, até porque estava na capa da Folha de São Paulo, né. Às vezes pode acontecer de puxarem uma notícia antiga ali, mas não é comum. A Samarco é uma joint venture formada pela inglesa BHP e pela mineradora brasileira Vale. Joint venture é a parceria, tá? Sócio, né? Eu gosto de falar sempre essas coisas aqui, né? O mercado financeiro cria expressões que propositalmente são feitas para vocês não entenderem, né? Então, como a gente fala assim, os controladores das Americanas, os sócios de referência, é dono, tá, gente? Dono, tá bom? Não é a mesma coisa, mas é o dono, é a pessoa que manda ali, né? E aí tenta figurar na ação de responsabilização da tragédia movida na Inglaterra. A BHP entrou com um processo naquele país pedindo a participação da Vale na ação de responsabilização. A mineradora brasileira disse à justiça não ter sede na Inglaterra e que por isso suas questões judiciais não podem ser resolvidas pela corte local. Em agosto, no entanto, a justiça inglesa decidiu que a empresa brasileira terá de responder juntamente com a BHP na ação de responsabilização pela tragédia. A Vale afirma que vai recorrer da decisão. A audiência na justiça inglesa pode determinar a culpa das duas empresas na tragédia que foi marcada para outubro de 2024. Porém, segundo o advogado Tom Goodhead, chefe executivo global do escritório August Goodhead, que representa na justiça daquele país 700 mil pessoas atingidas pela tragédia,
Existe a possibilidade de um acordo até março do ano que vem. O valor a ser colocado na mesa para início de negociação é de 230 bilhões de reais. Parece muito, mas se você somar a Vale do Rio Doce e a BHP, isso não é nada. Obviamente, se eles fecharem esse acordo, os caras não vão pegar, abrir a carteira e tirar 230 bilhões e colocar na mão de alguém. Vocês sabem como é que isso vai funcionar, né? Vai pedalar, vai pagar um pedaço aqui, vai pagar um pedaço lá, depois de um ano, 2, 3, vai lá e tenta impugnar na justiça o outro pedaço ali, tenta não pagar ali. Vocês sabem exatamente como essas coisas funcionam, e esses dois grandes colossos, na verdade, agora estão brigando entre si para saber de quem é a responsabilidade, enquanto as pessoas que foram atingidas estão lá a ver navios, né? O objetivo do acordo seria evitar um possível desgaste e condenação na corte. Em 99% dos casos, as empresas evitam deixar que o processo chegue a julgamento, diz o advogado, referindo-se a processos envolvendo empresas de alcance global, nos quais o escritório se especializou. A possibilidade da justiça inglesa decidir definitivamente pela entrada da Vale no processo aumenta as chances de acordo. Dessa forma, as responsabilidades, sobretudo financeiras, previstas no termo seriam divididas, claro, entre as duas empresas. Então, veremos o que acontece. O dirigente do movimento dos atingidos por barragens em Minas Gerais, Jocely Andreoli, afirma que a ação em Londres é importante por ser uma forma de pressionar as empresas. Na corte inglesa, a coisa é mais firme, disse ele. A barragem da Samarco e Mariana ruiu em 5 de novembro de 2015, provocando uma das maiores tragédias ambientais do Brasil e também do mundo, né? Obviamente, a gente viu o que aconteceu lá, não foram só os mortos, as pessoas que perderam a vida imediatamente, mas lembremos que aquilo foi parar no rio e aquilo destruiu a vida de muita gente num longo prazo. Até hoje a região sofre os danos ambientais causados por conta dessa tragédia. 2015. Estamos em 2023. Um acordo possível é para outubro de 2024. Os advogados tentam antecipar para março de 2024. 9 anos depois. 9 anos depois. As coisas ainda estão andando de lado em relação a Mariana. Todas as imagens que a gente viu, todo mundo estupefato vendo aquilo, esperando uma cobrança imediata. Estamos vendo um fantasma arrastando correntes pelos tribunais do Brasil e da Inglaterra. Bom, basta lembrar o que aconteceu com as americanas, escândalo que cobrimos aqui com muita insistência, aliás. Criaram uma CPI fake. O relator da CPI, Carlos Chiodini, tinha feito formação política na Fundação Lehman, com dinheiro da Fundação Lehman, chegou ao final do processo dizendo que era impossível indiciar qualquer pessoa envolvida na fraude, que eu já falei aqui, representa quase 10 vezes o que a Petrobras colocou em balanço como recuperação financeira dos acordos que foram feitos durante a Lava Jato. 10 vezes o montante que a Lava Jato diz ter recuperado pela Petrobras. A CPI terminou sem nenhum indiciamento porque, segundo o relator, era impossível encontrar provas contra, principalmente, os acionistas de referência. Eu já falei o motivo aqui pelo qual o relator não encontrou provas contra Lehman, Teles e Sicupira. Por que não encontrou provas? Porque não investigou. É um modo simples de você não encontrar provas. Eles não foram intimados para depor na CPI, não foram convocados para depor na CPI, não foram sequer convidados para depor na CPI, coisa que poderiam negar, eventualmente, mas não foram sequer convidados para depor na CPI, não tiveram seus sigilos bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos quebrados. Senhor Carlos Chiodini, quando você não investiga alguém, dificilmente você vai ter provas contra alguém. É uma equação matemática simples. Eu não sou muito bom de matemática, mas essa eu consigo fazer. Essa é tipo 1 mais 1. Na conta dos senhores da CPI, 1 mais 1 virou 3. Né? Na verdade, 1 mais 1 virou 0. E agora, claro, os acionistas de referência, os grandes bilionários, as estrelas brasileiras têm uma grande desculpa para colocar na praça, inclusive, eventualmente, nas suas biografias que serão escritas no futuro. Né? Vocês podem acreditar que daqui a pouquinho aparece uma biografia do Lehman, não sei o quê, uma autobiografia, um livro de memórias. Querem apostar o que vai estar lá?
Fomos investigados, inclusive, por uma comissão parlamentar de inquérito e nada se encontrou em relação à nossa responsabilidade. Somos, inclusive, vítimas disso aqui, perdemos dinheiro com as americanas, né? Então, parabéns, é assim que as coisas andam quando a gente envolve essas mega empresas. Um fica lá arrastando corrente por 9 anos no Tribunal da Inglaterra, o outro cria uma CPI relâmpago no Brasil, que não investiga absolutamente ninguém, termina sem indiciar ninguém e acham que todo mundo aqui, nós e vocês, somos um bando de otários, né? Às vezes a gente pode até ser, mas pelo menos a gente tem consciência disso. Planeta tem o mês de setembro mais quente já registrado por margem extraordinária, diz o Observatório Europeu. O ano de 2023 está a caminho de se tornar o mais quente já registrado, com temperatura média global até o momento de 0,5 grau acima da média, informou o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia na noite desta quarta-feira. A temperatura global de janeiro e setembro também está 1,4 graus mais alta do que a média pré-industrial, medição que foi feita entre os anos 1850 e 1900, que dali para frente a gente começou a tostar carvão, né? Primeiramente, né? Carvão por causa das máquinas a vapor, por conta da Revolução Industrial, e depois o petróleo. À medida que as mudanças climáticas elevam as temperaturas globais a novos recordes, os padrões climáticos de curto prazo também influenciam na variação das temperaturas. O mês passado foi o setembro mais quente já registrado globalmente em toda a história. A história desde as medições, né, gente? Não tem ninguém com uma temperatura medindo temperatura de dinossauro lá, né? Isso, aliás, é o que muita gente que fala contra, que duvida, né, da emergência climática fala, não, veja bem, a gente está medindo a temperatura só desde 1850, né? A gente não sabe, na verdade, lá em 1300 e não sei o que, também teve esse problema, blá, 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 blá. Já existem várias medições científicas que desmontam essa teoria, no mais das vezes, ela é corrompida, comprada pelas pessoas que têm interesse em continuar arrebentando com o planeta. Então, vocês prestem atenção nesses, nesses argumentos, porque a coisa não anda bem assim. A temperatura global do mês passado, de setembro, foi atipicamente a mais quente de qualquer ano no conjunto de dados medidos, que remonta a 1940, por exemplo. E aqui temos uma foto de queimadas no Parque Nacional de Dadia, na Grécia. Cientistas afirmam que a mudança climática combinada com o surgimento neste ano do padrão climático El Niño, que aquece as águas superficiais do Oceano Pacífico Oriental e Central, tem alimentado as recentes temperaturas recordes. As temperaturas sem precedentes para esta época do ano, observadas em setembro, após um verão recorde, quebraram recordes em uma quantidade extraordinária, é a palavra usada pelos cientistas. Este mês extremo colocou 2023 na duvidosa, honrosa de primeiro lugar, a caminho de ser o ano mais quente e cerca de 1,4 graus acima das temperaturas médias pré-industriais, disse a cientista Samantha Burgess, diretora adjunta da Copérnicos, em um comunicado. Há 2 meses da COP28, o senso de urgência para uma ação climática ambiciosa nunca foi tão crítico, disse ela, referente à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Dubai em novembro, em dezembro. Dubai, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Eu não posso imaginar que essa gente vai jogar contra o próprio bolso. Brasil poupa o agro e deixa de fora do mercado de carbono o setor que mais emite gases. O projeto de lei sobre o mercado de carbono, que foi aprovado nesta quarta-feira pelo Senado, deixou de fora o setor econômico que mais emite gases de efeito estufa no Brasil, o agronegócio. Uma mudança no relatório final acordado entre o governo federal e a Frente Parlamentar Agropecuária, a bancada do boi, né? Que não é só do boi, mas foi conhecida como bancada do boi, livrou a atividade da possibilidade de ter que medir e controlar suas emissões de carbono da mesma forma que a indústria, produção de energia e outros segmentos deverão fazer. A proposta deve seguir direto para a Câmara, onde pode sofrer alterações. No entanto, com 300 deputados da bancada ruralista, é improvável que uma reinclusão do setor no mercado regulado ocorra. De acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, um braço do Observatório do Clima, a agropecuária é responsável por 25% dos gases de efeito estufa no país. Um setor que responde por 25% da emissão dos gases, 1/4, estará fora desse novo marco regulatório
para observar a quantidade de gases que emite. Essa proporção, contudo, pode ser ainda maior, já que a principal causa de emissões do país é o desmatamento, que também está ligado ao agro. Juntas, as duas atividades são responsáveis por 74% das emissões brasileiras. O objetivo do mercado regulado é reduzir o carbono da atmosfera. Na prática, o governo limita a quantidade de gases de efeito estufa que determinados setores econômicos podem emitir e concede licenças para as empresas. Para poluir acima do orçamento, entre aspas, as companhias precisam comprar cotas que são vendidas pelo órgão regulador ou por organizações que conseguirem cortar suas emissões. Então é um pouco aquela coisa, né? Alguém consegue produzir menos emissões do que está na sua cota, então você tem ali uma sobra, como se fosse um banco de emissões, né? É meio esquisito, mas é mais ou menos assim que funciona. E aí um setor, ou uma indústria, ou uma fazenda, ou um produtor agropecuário, etc e tal, que estão emitindo gases acima da sua cota, podem ir lá para essa outra empresa e falar, ó, me dá essa sobrinha que você tem aí que eu pago uma grana, tá? Basicamente é assim que funciona o mercado de carbono. É ainda muito contestado no mundo todo, até porque várias dessas indústrias de sequestro de carbono, vocês sabem que há uma indústria no mundo de sequestro de carbono, que basicamente pega o carbono das chaminés industriais, por exemplo, né? Evita que os gases mais perigosos cheguem à atmosfera, captura esses gases na saída já das chaminés, antes da saída das chaminés, para evitar que isso piore a emergência climática. Acontece que a maneira como isso é feita, ela ainda é muito contestada. A gente trouxe aqui no Desperta, aliás, uns 2 ou 3 meses atrás, uma reportagem exclusiva do jornal inglês The Guardian, mostrando que as empresas de sequestro de carbono que fazem, por exemplo, o sequestro desses gases e injetam esses gases na terra, é assim que é feito, tá, gente? Tem um esquema que é assim, ó, você vai lá na chaminé e vai sair um monte de porcaria na chaminé. Você vai lá e pega essas porcarias, né? Faz com que a chaminé seja uma chaminé mais limpa, entre aspas, né? Sequestra isso que deveria ir para a atmosfera e o que você faz com isso, né? Porque tem que ir para algum lugar, aquilo não tem mágica que possa ser feita. Aí isso é injetado na terra, é injetado a altas profundidades e fica lá. Há vários riscos em relação a isso e inclusive muitas reportagens mostrando que talvez esse sistema sequer funcione. Por que que isso foi criado? Isso foi criado nos últimos anos no mundo, aí, na última década principalmente, né? As tecnologias são mais antigas, mas ela está mais pop na última década. Para dizer o seguinte, não, pode continuar queimando, que a gente vai dar um jeito de pegar aqui na chaminé e enfiar em outro lugar que não incomode ninguém, né? Vejam bem, não é uma coisa proativa de vamos tentar poluir menos. Não, é um esquema de você colocar o band-aid no ferimento. Não, segue poluindo aí, mete o pé. A gente vai dar um jeito de pegar esse negócio na chaminé e enfiar esse negócio em outro lugar. Agora, vários cientistas estão analisando, depois de anos desses projetos rolando, estão mostrando que a efetividade desses projetos é baixíssima e está servindo muitas vezes para maquiar uma tentativa de evitar a emergência climática e o aquecimento global. A gente está numa enrascada de fato, né? Comitê aprova ligar termoelétricas para garantir energia em parte do norte do país. Medida tem o objetivo de garantir a segurança no fornecimento de energia para o Acre e para Rondônia. Por que isso está acontecendo? Falamos ontem no programa, principalmente porque algumas hidrelétricas estão paradas por conta da seca no norte. Enquanto há hoje no Brasil muita chuva no sul, aliás, estava chovendo de novo ontem no sul, temos um problema de seca no norte do país. A quarta principal hidrelétrica do Brasil, instalada no Rio Madeira, por exemplo, está com as suas turbinas desligadas. Nesses momentos, nós já vimos acontecer várias outras vezes, o Brasil tem termoelétricas, muitas delas movidas a biomassa ou a carvão, que são extremamente poluentes. A energia que sai delas é uma energia mais cara. Essas usinas muitas vezes ficam inoperantes e elas são ligadas quando tem necessidade de fornecimento energético para além das hidrelétricas. O problema disso, você polui mais o meio ambiente, essa energia mais cara possivelmente vai estourar a nossa conta de energia elétrica, aumenta a inflação, aquela coisa toda que já sabemos. Polícia Federal indica que empresário parece ter batido no filho de Alexandre de Moraes em Roma. Em relatório preliminar sobre imagens enviadas pelas autoridades italianas para apurar os atos de hostilidade contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não, tá errado aqui, né?
Atenção, uau, está errado aqui. STF não é Superior Tribunal de Justiça, né? Supremo Tribunal Federal. E sua família no aeroporto de Roma, a Polícia Federal disse que as gravações parecem confirmar um tapa com as costas da mão no filho do magistrado. Lembrando que os agressores disseram que não fizeram nada, só falaram alguma coisa. Liberdade de expressão, né? O que essa gente fala. E agora, aparentemente, pela imagem das câmeras do aeroporto que foram enviadas pelas autoridades italianas para o Brasil, a Polícia Federal diz que preliminarmente há uma avaliação de que houve de fato uma agressão ao ministro. Ah, foi só um tapa, foi com as costas da mão, foi não sei o que, não pode, né? Não pode. Se você estiver no aeroporto, você hoje, a sua família, chegar um cidadão e der um tapa com as costas da mão na sua cara, eu acho que você não vai gostar, né? Acho que tem uma chance grande de você reagir, inclusive de modo violento, coisa que, pelo que vimos nas imagens, nem mesmo o ministro e nem mesmo ninguém da sua família fizeram, né? Então agora isso... a agressão teria partido do empresário Roberto Mantovani, que estava acompanhado da esposa Andrea Munarão. Mantovani e sua família são investigados por suposta injúria e agressão física contra Moraes e sua família no aeroporto de Roma, aeroporto Fiumicino. Gente, vamos lá. Ó, o jornal Estado de São Paulo ontem fez uma presepada, eu não sei se vocês acompanharam isso. O Estadão publicou uma matéria. Aliás, quem acompanha o programa aqui sabe que eu tenho usado muito pouco o Estadão, eu vou explicar por quê, e eu fico muito feliz que a capa do Estadão hoje esteja exatamente como ela está. De manhã cedo, é normal que muitas vezes tenha pouca notícia, né? Muitas vezes você acorda lá às 6 da manhã, não tem notícia, de fato. Eu já fui editor de portal de notícias, fui editor do portal Terra, isso lá no século passado, né, Jimmy? Lá em 2006, 2007, faz tempo. E o meu horário de chegada no portal era 6 horas da manhã. E eu tinha que chegar no portal e, como se chama tecnicamente, tinha que virar a capa. Então você chegava lá na capa do portal Terra, que a gente está com a capa do Estadão, né? Às 5 horas da manhã tinha um monte de notícia velha. Então você imagina, as pessoas vão acordar às 6 horas da manhã, 6h30, 7 horas, as pessoas querem notícia quente, como se fala no jargão jornalístico. Então a gente chegava na redação e tinha que virar a capa. O que a gente tem de quente, qual a principal manchete que a gente tem, o que temos de investigação, o que notícia tem para hoje, aquela coisa toda. Por que eu tenho usado pouco o Estadão aqui nos últimos meses? Principalmente já desde, sei lá, faz uns 4, 5 meses para mais que o Estadão tem virado isso aqui, ó. Qual é a manchete do Estadão hoje? Olha aqui, ó. Qual que é a manchete do Estadão hoje? É uma coluna de opinião do William Vac. Isso aqui, na boa, tem muita gente boa que trabalha no Estadão. Vocês sabem que eu não misturo as coisas aqui. Tem repórteres incríveis que trabalham no Estadão. Tem de fato. Tem gente boa fazendo jornalismo investigativo lá. Várias matérias que a gente deu nos últimos tempos aqui são matérias que foram publicadas pelo Estadão. Aliás, o escândalo do orçamento secreto, vamos lembrar, é uma denúncia do Estadão, né? De alguns repórteres e editores muito talentosos que ainda trabalham no jornal. Agora, eu não sei se está faltando gente no Estadão ou se isso aqui é uma opção editorial de fato. É muito, muito incomum que a manchete de um jornal seja a opinião do William Vac. O que me importa isso aqui, gente? Isso aqui não é matéria, não é jornalismo, não tem investigação, não tem nada. Debate sobre STF vai além do ativismo judicial, pois se trata do papel político em sentido amplo. Isso aqui é a editorialização total da capa de um dos principais jornais do país. Ou tá faltando gente na redação para produzir jornalismo, pode ser, ou isso aqui é uma opção editorial. O jornal decidiu se editorializar ao ponto de as suas manchetes, isso aqui não é só hoje. Várias manhãs quando eu acordo para produzir o programa, eu vou para a capa do Estadão para pegar uma reportagem importante para trazer para vocês aqui. Em vários momentos a manchete é a opinião de um colunista. É uma escolha válida do jornal? O jornal faz o que quiser com o jornal. Problema deles, não é problema nosso. O nosso problema aqui é analisar como as coisas estão andando. Então, o Estadão vem se editorializando cada vez mais, né? Vem perdendo um pouco aquela pluma de somos isentos, mas não existe isenção. Oh, tem um monte de gente falando isso, né? Gente, não existe isenção no mundo. Não é no jornalismo, não existe isenção em nada que você faça. Nada, absolutamente não existe jornalismo isento. Eu já expliquei aqui, vou explicar de novo a diferença entre um acontecimento e uma notícia.
né? Segundo as teorias da comunicação e segundo a lógica também, né? Aliás, o Foucault falava muito sobre isso, né? O acontecimento é notícia. Acontecimento é algo que, de fato, acontece, não depende muitas vezes da ação humana. Por exemplo, se começar a chover agora, é um acontecimento. Agora, se começar a chover agora, é uma notícia? Não. Só é notícia quando? Quando um ser humaninho transformar aquilo em notícia. Então a notícia é uma ação humana. A notícia não é isenta. A escolha de transformar a chuva em notícia ou de não transformá-la, ou seja, de ignorar o acontecimento ou jogar luz sobre ele, é uma ação humana. A partir do momento que a gente escolhe, a gente já não tem isenção nenhuma, porque acontecem milhões, bilhões de coisas no mundo todos os dias à nossa volta. Você vai sair na rua, tem alguém passeando com um cachorro. Aquilo é um acontecimento, mas aquilo não é uma notícia. Só é notícia quando você decide transformar em notícia. Então, a decisão editorial de transformar um acontecimento em notícia já é um ato não isento. Então, vamos parar com essa balela de que jornalismo é isento, porque não é nem nunca foi. O que acontecia até uns anos atrás é que jornais como o Estadão, por exemplo, eles mentiam muito bem pra gente falando que eram isentos. Não são, nunca foram e nunca serão isentos, tá bom? Agora, mudou muito o jogo. O Estadão, me parece, está tentando ocupar um lugar em termos de nicho de mercado nacional, é um lugar da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo é um jornal regional que nos anos do Bolsonaro virou muito para a extrema-direita e virou meio que o jornal do direitoso brasileiro, né? O Estadão sempre foi o jornal do direitoso brasileiro, mas agora, assim, de fato, parece que está assim, ó, brigando pelo nicho de mercado de fato, né? E aí, ontem, o Estadão publicou uma reportagem, só que é uma reportagem sem documento, não tem documentação, não tem provas na reportagem, não tem evidência, não tem nada. É uma das clássicas reportagens que eu sempre falo para vocês aqui, reportagem com off. Você vai lá, ouve alguém, publica uma reportagem, né? Uma reportagem de bastidores. Eu tenho sempre muito cuidado ao trazer esse tipo de matéria para vocês aqui. Vocês sabem, quem acompanha o programa, eu sempre faço 1000 parênteses quando eu vou trazer uma matéria de bastidores. Por quê? Porque a gente tem que confiar que o jornalista que apurou aquilo, os editores que leram aquilo, os checadores que leram aquilo, o corpo editorial do veículo, tem uma certeza de que aquilo é verdade. Porque não há prova, não há documento, não há nada. Então tem gente que tem credibilidade pra gente chegar lá e falar, muito bem, essa pessoa tem uma história, que quem dá muita matéria de bastidores, por exemplo, Mônica Bergamo. Mônica Bergamo tem uma história de dar matéria de bastidores. A gente vai lá e olhar e falar, bom, a Mônica Bergamo tem um critério, né? Ela não vai inventar esse negócio aqui. Muito bem. O jornal ontem deu uma matéria que era isso aqui, ó. Cadê? Esse bloco aqui, ó. Lula atuou para liberar empréstimos e interferir na eleição argentina. Essa era a matéria. Qual que era o coração da matéria? O Lula, tá bom? Essa matéria depois ela foi alterada 200 vezes pelo Estadão. Tiraram uma data, tiraram um detalhe, botaram isso, botaram aquilo, sem deixar isso claro para o leitor. Isso não estava claro no leitor. O Estadão ficou chafurdando nessa lama ontem o dia inteiro, inclusive a sua editora executiva, né, que hoje de manhã aparentemente apagou sua conta do Twitter porque não tá mais lá, chafurdando nesse negócio. Qual é a informação que foi passada? O Lula, ele foi lá num banco, que é um banco que reúne vários países e outros bancos, foi lá nesse banco, ele foi lá, interferiu nesse banco para o banco pegar e emprestar $1 bilhão para a Argentina para evitar a eleição do Javier Milei. Essa era a informação. Acontece que essa informação, diante de tudo que nós vimos ontem, diante dos fatos, a gente vai mostrar os fatos aqui, essa informação é falsa. Até agora, quinta-feira, 5 de outubro, 7h38 da manhã, esta informação é falsa. Se daqui a 5 minutos o Estadão aparecer com um documento, porque a partir de agora essa matéria, o Estadão só com documento, acabou a chance de qualquer pessoa acreditar no que vocês estão falando em off, tá bom? A partir de agora, se vocês não aparecerem com um documento que desminta os fatos que foram levantados ontem para contradizer essa informação, essa matéria que vocês publicaram é falsa. Geralmente é uma distinção que a gente faz no jornalismo, tá? Quando um veículo dá uma matéria
que está imprecisa, que foi antecipada de um modo errado e tal, a gente chama de barriga, né? Foi lá e deu uma barrigada. Barrigada, você corrige. Ops, erramos. E você faz uma errata. Ops, foi aqui, erramos, tudo bem, que mal, foi mal. Mal aí, pessoal. Tava errado isso aqui, né? Pode até tirar a matéria do ar, publicar uma errata, dar luz àquilo, aquela coisa toda. Tudo certo. Agora, quando o jornal insiste no erro, eu só posso tomar isso aqui como uma informação falsa. O jornal está sim insistindo, e eu sei que o termo é forte, e muitas vezes o jornalismo é uma coisa corporativa, os jornalistas se defendem, ficam sabonetando, e fake news é só o que o Terça Livre faz. Não, isso aqui, na insistência do erro do jornal, é uma fake news clássica. A gente não tem como saber a intenção, né? Então, assim, a gente não pode determinar o que é fake news pela intenção. Não, mas não teve intenção. Eu sei que tem colegas que discordam disso. Eu estou fazendo aqui o debate intelectual, puramente, né? Colocando como eu vejo isso. É muito difícil a gente debater em intenção. Ah, isso aqui é uma informação falsa publicada pelo Estadão, isso aqui é uma informação falsa publicada pelo site lá XYZ do Bolsonaro Mito. Ah, mas esses aqui têm intenção de fazer falso, de fato. Esses aqui não têm. A gente não tem como saber a intenção das pessoas. Ninguém está dentro da cabeça da pessoa para saber qual é a intenção dela. O que a gente vê são coisas publicadas que são factuais ou contrafactuais. Ou é verdade ou é mentira. Essa informação publicada pelo Estadão, ela é falsa, segundo todas as evidências evidentes que a gente tem depois que essa história saiu. De novo, o Estadão pode voltar e falar, não, na verdade isso aqui é verdade. Pode, mas a partir de agora, Estadão, é só com documento. Assim não tem mais chance de sair dessa, né? E aí, vamos lá para quem resumiu bem esse negócio. Primeiro, obviamente, Javier Milei foi lá retuitar esse negócio, né? Então, olha aqui, ó, alguém lá da Argentina tuitou essa coisa do Estadão, né? E aí o Javier Milei, que é o tal do Bolsonaro argentino, foi lá, repostou isso aqui, né? O escândalo do presidente do Brasil atuando diretamente para interferir nas eleições argentinas a favor do kirchnerismo, né? O ex-condenado determinou que se liberem $1 bilhão para tentar eleger o Sérgio Massa e assim frear o avanço de Javier Milei. Isso é uma interpretação do Milei? Não, isso é interpretação óbvia da matéria. É o que a matéria dizia, aliás. Lula interfere em empréstimo para a Argentina para frear a eleição do Milei. Essa era a matéria publicada pelo Estadão, tá bom? Vamos lá, muita gente analisou isso. Vamos pegar quem sistematizou essa parada, que fica bem mais fácil da gente entender. Primeiro, o governo desmentiu. Jorge Marques é assessor do governo, né? Está na biografia dele aqui, assessor da Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência. Está aqui com nome, foto, CPF, se colocando publicamente. Então não é alguém que está se escondendo e trabalha para o governo e está indo lá passar paninho. Não, o Jorge Marques ele é assessor da Secretaria de Comunicação. Ele foi ao Twitter e falou, esta informação é falsa. Atenção, a decisão do empréstimo de $1 bi do CAF, que é este banco, a Argentina não foi tomada pela diretoria do banco, composta por países membros, e não teve interferência do presidente Lula. Verifique os fatos e espalhe a verdade. Muito bem. Em seguida, a Simone Tebet, que é a representante do governo brasileiro que tem cadeira neste banco, gravou um vídeo. Vamos ver o que disse a Simone Tebet. A gente tem um vídeo dela aqui, é um vídeo muito curto. Ela foi responder ao Estadão. Vamos lá, Jimmy, coloca o vídeo da Simone Tebet no ar, por favor. O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, porque é natural, eu sou governadora desses bancos, e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil. Nós temos 8% de participação, mas não é dinheiro, e o CAF se reúne exatamente como um banco para ajudar os países da América Latina. Minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente, como 20 dos 21 países votaram favoravelmente. Todos os países que fazem parte do CAF, deste banco que não é nosso, não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá, e temporariamente, e, portanto, nós aprovamos. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco,
E, portanto, a Argentina não deve nada. Quando muito, e é o que aconteceu nesse caso e em outros casos, nós temos, às vezes, via Ministério das Relações Exteriores, um grande apoio, onde a gente consulta para sentir se os embaixadores de outros países, como é que vão votar, é muito natural. Então, eu gostaria imensamente de agradecer e deixar aqui, de novo, 3 pontos. Fui eu que tomei a decisão, o presidente Lula não me acionou. Todos os países acompanharam, não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro de governos estaduais e nem municipais, e a Argentina, que precisava de um fôlego naquele momento, porque disso dependiam outros empréstimos para a sobrevivência do país, já pagou a CAF, já no tempo hábil de menos, não sei se foi 1 semana ou 10 dias. E aí temos um problema para o Estadão, num caso desses. Você tem um assessor da Secretaria de Comunicação da Presidência que está no Twitter, numa praça pública, colocando o seu nome, o seu rosto, o seu cargo, não é uma pessoa que está se escondendo nem nada, pelo contrário, está fazendo o seu trabalho. E você tem uma ministra de Estado. Os dois falando, atenção, Estadão, essa matéria é falsa. A Simone Tebet falou exatamente, eu tomei a decisão sem precisar consultar o presidente Lula. A decisão, na verdade, não foi minha. A decisão foi do banco. Todos os países votaram para aprovar o empréstimo para a Argentina. Queriam que fizesse o quê? Que não emprestasse o dinheiro para a Argentina? Um banco de fomento para ajudar a salvar um país que está totalmente quebrado? Você sabia que a Argentina é o 3º maior parceiro comercial do Brasil? Depois da China e dos Estados Unidos, para onde vai as nossas exportações? Pergunta para alguém que produz um produto plástico X aí que manda para a Argentina se é a favor ou contra. Assim, na hipótese da matéria ter sido verdadeira, que por enquanto todo mundo já viu que não é. Qual seria o problema do Brasil apoiar um empréstimo para a Argentina? Seria ruim isso? Tem que fazer o quê? Deixar a Argentina morrer de inanição, é isso? Primeiro, então, foi criado um factoide em cima de uma polêmica inexistente. Você tem o 3º maior parceiro comercial do Brasil precisando de dinheiro. Esse dinheiro eventualmente vem para o Brasil também, porque a Argentina precisa de dólares para fazer suas compras externas. O Brasil vende muito para a Argentina. E qual que é a polêmica disso se o Lula tivesse falado sim, beleza, tivesse interferido, como diz o Estadão? Qual o problema? O Estadão vem há muito tempo, voltando em um esquema que existia lá em 2006, que eu lembro muito bem, que foi dar em impeachment da Dilma, que foi dar em Bolsonaro e essa coisa toda, que é tratar a política institucional como ela é feita. A gente às vezes pode não gostar dela. Liberação de emenda, por exemplo. A gente pode não gostar de liberação de emenda, mas um governo tem prerrogativa de liberar emenda para parlamentares. Não é ilegal. O Estadão tem tratado essas coisas como caso de polícia. É muito comum você entrar na capa do Estadão e tá lá. Não só do Lula, viu? Tarcísio também, semana passada. Tarcísio libera emendas para não sei o quê. Mas liberar emenda é ilegal, por acaso? A gente tem uma grande discussão sobre orçamento secreto, como é feito, tudo isso. Essa discussão é feita todos os dias aqui. Agora, aqui nesse programa, a gente não luta pela antipolítica, porque a antipolítica leva ao Bolsonaro. A antipolítica leva ao salvador da pátria. A antipolítica leva ao Sérgio Moro, aos voluntaristas da anticorrupção, leva ao Javier Milei. É nesse moinho que vocês estão jogando água de novo, Estadão, de novo, e de novo, e de novo? Isso aqui é falso. O que faz o Estadão? Dobra a aposta, passa o dia inteiro chafurdando nessa lama, inclusive a sua editora executiva, que aparentemente apagou a conta, Andresa Matais. Sabem como a Andresa Matais respondeu ao Jorge Marques? E vai aqui o meu apoio ao Jorge, porque ele está trabalhando para o governo. Qual o problema de alguém trabalhar para o governo? Ele é assessor de comunicação do governo. Ela respondeu esse desmentido dele no Twitter. Agora está apagado aqui, vocês podem ver aqui, ó. O post não existe mais. Sabe o que fez a editora executiva do Estadão? Postou o salário do Jorge aqui. Pegou o salário dele no portal Transparência e postou o salário dele aqui. Aliás, achei muito baixo o salário do Jorge, viu? Pessoal, vocês podem aumentar o salário do Jorge, que eu achei que é um salário baixo, viu? Para o tamanho do governo brasileiro e para o trabalho que é necessário fazer lá, tá merecendo um aumento, viu, Jorge? Tá? Tem o meu apoio aqui, tá merecendo um aumento de salário. A editora executiva do jornal vai lá e posta o salário do cara, não falou nada, ela botou só o número do salário do cara aqui. Completo absurdo.
E aí na capa do Estadão agora, o que está fazendo o Estadão lá? Está dobrando a aposta, chamando a Simone Tebet, por tabela, porque para bom entendedor basta, de mentirosa. Olha aqui. Como o Lula atuou para liberar empréstimo e interferir na eleição argentina. Essa notícia é falsa. Lula não atuou, está desmentido pelos dados, inclusive pela data das coisas. O Estadão colocou ontem que o Lula teria atuado numa sexta-feira de agosto para mandar esse dinheiro para a Argentina. Só que o empréstimo foi feito antes. Então, assim, Estadão, já tem problema de data no negócio. Tem um problema sério de data na matéria. A matéria é ruim, a matéria é mal apurada. Nesses casos, vocês escrevem assim, erramos. Lula não interferiu, não temos provas. Não, o Estadão vai lá, dobra a aposta. Então, como o Lula atuou? Não atuou para liberar empréstimo, não foi o Brasil que liberou, não é nem dinheiro brasileiro. Para interferir na eleição argentina, isso aqui é uma inferência do jornal, que aliás o Javier Milei adorou, retuitou, né? Parabéns para vocês que estão jogando água nesse moinho na Argentina. Aí, o jornal vai lá, Planalto diz que empréstimo é para ajudar a Argentina e nega ter atuado para prejudicar Milei. Não é Planalto diz. Não é Planalto diz. O empréstimo é para ajudar a Argentina. Isso aqui não é uma opinião do Planalto. Isso aqui não é uma opinião do Lula. O empréstimo é de fato, isso é um fato, não é opinião. Então o jornal confunde análise ruim com fato e confunde fato com opinião. E nega ter atuado para prejudicar Milei. Não é que nega ter atuado. Vocês que publicaram essa matéria precisam provar que a atuação do presidente foi para ajudar Milei. Porque senão é muito fácil você fazer qualquer tipo de acusação e depois ouvir a pessoa e falar assim, a pessoa nega que fez isso, né? A pessoa nega. Você olha pela janela e fala, tá chovendo. Aí todo mundo olha e fala, não tá chovendo. Aí você fala o seguinte, as pessoas negam que esteja chovendo. Não, meus camaradas, não está chovendo. Não está chovendo. Vocês estão fazendo uma confusão imensa por uma coisa que era só ter voltado atrás e feito uma errata. Feito, inclusive, como fazem os meios de comunicação no geral. Faz uma errata desse tamanho e coloca no rodapé que ninguém viu. Porque se depois alguém for encher o saco, como eu que estou enchendo o saco de vocês aqui, né? Vocês falam, não, mas nós pedimos desculpas e fizemos uma errata. E aí, dobrou a aposta, fez outra matéria. Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Insistiu na história, veja bem, são duas matérias aqui. E por tabela chamou Simone Tebet de mentirosa. Olha aqui, ó. Veja casos em que Tebet recuou de declarações. Vocês estão entendendo já que chegou o negócio? Tá chamando a ministra basicamente de mentirosa. Sem dizer, claro, né? Então, a ministra foi lá e falou, não foi assim, a data foi essa, inclusive a Argentina já pagou, isso aqui foi aprovado por 20 países e 14 bancos que têm assento na cadeira deste banco. Então não foi uma atuação do Lula, não foi para Milei, não foi para não sei quem. Até porque se o Milei ganhar a eleição, para ele é bom esse $1 bilhão ou é ruim? Ele vai pegar e vai jogar no Rio da Prata? Ou vai usar esse dinheiro? Aliás, segundo a Simone Tebet, esse dinheiro já foi usado, já foi pago, inclusive. Né? E aí os caras vão lá, e depois que a Simone Tebet vai lá e fala que não foi daquele jeito, os caras, por tabela, isso aqui é a capa do Estadão nesse momento, agora. Os caras vão lá e chamam ela de mentirosa. Veja casos em que Tebet recuou de declarações. Isso aqui é linguagem burocrática jornalística para dar uma confusão na cabeça das pessoas, né? É um negócio inacreditável. Isso foi uma ópera bufa ontem, do Estadão, assim, sabe aquela expressão esfregar a cara no chapisco? Tava ontem lá o Estadão esfregando a cara no chapisco. Isso aqui é óbvio que tem um público cativo para esse tipo de operação aqui, que é o público da extrema-direita. Se o Estadão, numa manhã de quinta-feira, ao invés de ter uma reportagem investigativa no Estadão aqui, um jornal que tem repórteres excelentes que poderiam ocupar esse espaço, e que, aliás, gostariam de ocupar espaço, porque todo jornalista gosta de manchete. Quando o jornalista vai lá fazer matéria, o lugar que ele espera ocupar depois, no dia seguinte, ou no mesmo dia no site, é esse aqui. Esse aqui é o lugar nobre do jornal. Se o Estadão está fazendo uma operação há meses já, porque é o que eu tenho notado, todo dia você bota aqui William Vac, Vera não sei quem, Biriri, Bororó, é opinião de alguém. Tudo bem,
uma decisão editorial do jornal. Eu vou perder menos meu tempo abrindo o site do Estadão de manhã para trazer notícia para vocês, porque eu tenho mais o que fazer, tenho um monte de lugar para olhar informação, né? Agora, passou o dia esfregando a cara no chapisco ontem na internet. Faltou alguém ali do jornal parar em algum momento e falar, gente, parou aqui, vem cá, vem aqui. Vamos ler essa matéria juntos? O Jorge Marques lá da presidência está falando A. A Simone Tebet está falando A. Os fatos falam A. Porque nós temos datas incongruentes, nós temos aqui um banco que é ocupado por 20 países, se não me engano, 21 países e 14 outros bancos. Ou seja, ou o Lula é um super poderoso, ou o Estadão acha que o Lula é mais poderoso do que o mais fanático dos lulistas acha, parece isso, né? Ou nós temos um problema de informação aqui. Volta atrás. Ouve a presidência. Vocês têm algum documento para provar que isso aqui é real e que a Simone Tebet e o Jorge Marques estão mentindo? E depois outras pessoas do governo falaram também? Não tem. Então, volta. Volta. Não temos informação. No limite, se não quisesse fazer uma errata, porque tem isso também, né? Tem isso também. Jornalista muitas vezes erra, levanta a cabeça e vai, né? Ignora o assunto, tira da capa, faz de conta que não aconteceu, publica outra coisa. Vai lá, deve ter um monte de matéria boa que os repórteres de vocês estão fazendo aí. Estão gastando tempo com isso. Isso aqui tem um nome, né? Isso aqui é disputa de mercado. Tem um monte de gente que gosta disso aqui. Vocês podem ter certeza. Talvez, inclusive, até renda assinantes para o Estadão. Não é de se duvidar. Né? O Javier Milei estava feliz da vida com o Estadão ontem. Então, ó, tem muita gente que não gosta que eu fale essas coisas, porque jornalista também é foda, né? Mas acontece. Bom, já mostramos o vídeo da Simone Tebet. Vamos lá rapidamente, antes de encerrar a nossa rede. O Reinaldo Azevedo fez um post ontem no Twitter que para mim resume tudo isso aqui. Muita gente falou de várias dessas coisas. O Reinaldo foi lá, tem um poder de síntese muito grande. O Reinaldo foi lá e vamos juntar esse negócio então? Vamos lá. Vamos deixar esse negócio em ordem. O Brasil é apenas um voto de um banco de desenvolvimento com 19 membros. Ou o Lula é o cara que manda em 19 países, ou tá todo mundo ficando maluco aqui. Se o Lula tivesse mobilizado a Tebet em defesa do empréstimo para a Argentina, não haveria problema nenhum. Qual o problema? De emprestar $1 bilhão para um país que está falido. Vocês querem fazer o quê? Deixar a Argentina falir? É isso? Mas o empréstimo foi aprovado por unanimidade. Há também 14 bancos privados neste banco que também aprovaram o empréstimo. Este mesmo banco, diga-se, emprestou $600 milhões ao Brasil. O Brasil também pegou dinheiro desse banco. Quase o mesmo tamanho do dinheiro que pegou a Argentina. O empréstimo de 1 bi à Argentina era pré-condição para um aporte do FMI de 7,5 bi. Não deixar a Argentina na lona é mais importante para o Brasil do que qualquer outro membro do CAF. Perguntem à indústria brasileira, acabei de falar isso aqui, até não tinha visto que o Renato tinha colocado. Perguntem à indústria brasileira por que é que a Argentina é importante. Interferência na eleição de outro país, a acusação é uma aberração, diz o Reinaldo. Se aquele vagabundo do Milei, diz o Reinaldo aqui, for eleito, ele pode dispensar a grana que ele pegou do FMI e do CAF, também não é útil para ele, a tese é insustentável, ponto. Tá bom? Olha, quem acompanhou isso ontem aqui, eu fiquei com vergonha alheia, tá bom? Ó, gente, pessoal que nos acompanha pela TVT, pela TV Quirinho Murei, também pela Rádio Brasil Atual, muito obrigado pela companhia. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta às 7 horas da manhã, tá bom? Obrigado, tchau. Então é isso, né, gente? É o limite, como diz o Reinaldo aqui, há um limite mesmo para o ridículo, né? Eu não sei se há não, viu, meu querido amigo Reinaldo Azevedo? Às vezes não há, né? Ficou bem explicado, né? Tá bem explicado. Podemos chamar de notícia falsa, de barrigada, de desinformação, vocês deem o nome que vocês quiserem. O fato é que o fato é falso. De novo, quinta-feira, 5 de outubro, 7h58 da manhã. Se daqui a 1 minuto o Estadão publicar uma matéria e colocar ali print de conversa do Lula com a Tebet, documento e tal, amanhã eu volto aqui e falo, gente, não é nada disso, o Estadão estava certo, o Lula foi lá e interferiu. E graças à interferência do Lula, 19 países e 14 bancos privados aprovaram um empréstimo para a Argentina que antes eles não iriam aprovar. Porque tem que provar a tese agora, né, Estadão? Tem que provar a tese.
Se a tese é essa, então a parada é o seguinte, esse empréstimo não ia sair, o banco não iria ajudar a Argentina e o Lula foi lá, interferiu e o negócio saiu. Porque se o empréstimo já ia sair de todo modo, mesmo que o Lula tivesse dito para Simone Tebet, vai lá e apoia isso aqui, a opinião do Lula não ia mudar o resultado final. O empréstimo ia sair de qualquer modo. Então isso é uma não notícia. Isso é criar polêmica em cima de uma coisa que não existe. Isso é criminalizar pela milésima vez a política. A gente pode não gostar da maneira como a política é feita, mas há um limite claro entre o que é legal e o que é ilegal. Mesmo que o Lula tivesse falado para Simone Tebet qual seria o problema de falar, ministra, vai lá e apoia esse empréstimo. A Argentina precisa, a gente vende um monte de coisa para a Argentina, eles estão $100. A gente precisa ajudar nossos exportadores, a nossa indústria. Né? Então, mesmo que a notícia não fosse falsa, ela seria um imenso problema por caminhar de novo nessa navalha de criminalização da política. As coisas não estão normais no Brasil. Cuidado com a água que vocês jogam no moinho da extrema direita. Tá bom? O programa está acabando, está começando o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltamos amanhã às 7 horas da manhã. Agora você fica com o William De Luca, com a Vivian Mesquita, com o Rodrigo Viana e com todo mundo que vai aparecer lá, e Guilherme Amado, e Cristina Serra, e todo mundo que aparece, Juca Kfouri, a galera que vai comentar as notícias do Brasil e do mundo para vocês hoje e amanhã às 7 horas da manhã. Nós estaremos de volta. Muito obrigado e tchau. Existe um monte de dica que pode te ajudar a investir um pouco melhor o seu dinheiro. Mas existem 3 regras que são universais. Em qualquer lugar do mundo, para investir de uma maneira consciente, mais segura e mais rentável, você tem que seguir essas 3 regras. E eu vou fazer uma aula no dia 10 de outubro, uma terça-feira, às 8 horas da noite, onde eu vou te explicar que regras são essas e como você pode incluir essas regras no seu processo de decisão na hora de investir. Se inscreve nessa aula, é de graça, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, chame seus amigos e amigas para participar também. É uma chance que você tem de mudar completamente a relação com o seu dinheiro e com seus investimentos e abreviar o caminho até a independência financeira. Olá pessoal, meu nome é Deni, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso. Todos os benefícios da prática, então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem, o processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores, ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então, acessem aqui e participem do curso.